a chorar. Eu falei, Jesus, o que é isso? E no meio das ministrações, só sábado foram 5 ou 6 ministrações no sábado. Saía uma, entrava outra, saía uma, entrava outra, saía uma, entrava outra. E eu falei, Jesus, eu não vou aguentar a tua glória. Parece que depois eu já não estava mais querendo olhar, tu não via mais campo, tu não via mais piscina, tu só queria ver a glória de Deus. Aleluia. Só queria ver a glória de Deus. Eu saí daquele lugar impactado. Eu quero falar para vocês o seguinte. Escuta bem o que eu estou te falando. Esse feriado vai ser inesquecível para a tua vida. Glória a Deus. Escuta bem o que eu estou te falando. Esse feriado vai ser inesquecível, porque você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha só o que vai acontecer. Enquanto quarta-feira pessoas estão chorando porque perderam filhos, perderam mãe, perderam pais, perderam irmãos, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Glória a Jesus. Eu estava ali e falei, Jesus, a tua glória é muito grande nesse lugar. Por que eu estou falando isso? O Espírito Santo tem ministrado no meu coração algo tremendo. Eu perguntei ao pastor Jorge, qual é o tema? O tema é intimidade com Deus. E eu preparei um tema em cima disso, chamado Intimidade com o Espírito Santo, que é a mesma coisa. Se você for ver, quinta-feira eu estava pregando sobre adoração. E eu falava, Deus está preparando a igreja para entrar no céu. Oh, aleluia, Por glória a quê? Deus. Lá no céu a gente vai fazer o quê? A gente vai adorar. É por isso que você chega aqui e você encontra um grupo adorando. E o interessante que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, uma coisa interessante, para adorar, você não precisa muita gente. Quer ver uma coisa? Para adorar, você só precisa de 3 pessoas. Você saberia me dizer quem são as 3 pessoas? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, somente. E de preferência um quarto fechado, porque Jesus falou isso. Aquele que entra, quer falar comigo, entra no meu quarto, fecha a porta e fala comigo. Tem as 3 pessoas, irmão, você não precisa de multidão. E uma coisa interessante que eu aprendi também: louvar. Eu louvo pela tua vida, eu louvo por essa cadeira, eu louvo por este espaço, eu louvo pelo final de semana que Deus está proporcionando para você, na glória de Deus. Então eu louvo por aquilo que eu recebo. O salmista diz no Salmo 150, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Mas para adorar não. Se eu perco eu adoro, se eu ganho eu adoro, se eu venço eu adoro, se eu saio na frente eu adoro, se eu saio atrás eu adoro. É independente a adoração. Então, se prepara. Não vai, a tua adoração, o mover de Deus na tua vida não vai depender dos ministros que vão passar por aqui. Não vai depender das pessoas que vão passar, que estarão ministrando louvor aqui. Mas vai depender de você. Se você começar a dar lugar para o Espírito Santo, se você começar a falar assim, Espírito Santo, vem neste lugar. Oh, glória a Deus. Fala comigo assim, Espírito Santo, vem neste lugar. Espírito Santo, Isso. vem neste lugar. Não é o espaço físico, mas é você. Você é a igreja. Quando você começa a falar assim, Espírito Santo, me enche todo o teu coração. Ele vai te encher. Aleluia, Deus. Eu sei que já louvaram, eu sei que está na hora da palavra, mas antes de começar, eu preciso que você feche teus olhos agora e saia desse lugar e entra no céu. Pode soltar o primeiro. E entra no céu. Namamachuri, namamahas. Obrigado, irmãos. Fica em oração aí.
procurando aqui, eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo, já sentimos a Tua presença neste lugar. Já sentimos a Tua glória neste lugar. Pai, agora, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar neste lugar. Que o Teu Santo Espírito possa, Deus, se manifestar em cada vida aqui. Em nome de Jesus. Fica à vontade agora com o Espírito Santo. Declare isso para Ele. Oh, Espírito Santo. Tenha liberdade nesta manhã, Espírito Santo. Tenha liberdade. Peça a Ele para você ser cheio dele. Começa a pedir, Espírito Santo, me enche neste lugar. Me enche neste lugar. Me enche neste lugar. Oh, oh, aleluias, aleluias. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, não há nada igual à Tua presença. Não há nada igual ao Senhor Deus. Não há nada melhor que a Tua presença, Pai. Sentimos a Tua presença neste lugar. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Tua presença é real neste lugar. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Pode deixar baixinho tocando? Pode deixar baixinho tocando? Bem baixinho aí. Jeremias 29, capítulo 11. Eu gosto que Deus confie nas mensagens, eu gosto disso. A irmã falou aqui agora há pouco, mesmo tema que eu vou ler para vocês aqui, né? Diz assim o texto: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, quando vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar a vossos cativos, e congrar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Sabia que Deus, Ele tem vontade de trazer o homem a um lugar onde tudo começou? Eu estava estudando essa palavra e o Espírito Santo falou isso comigo. E eu falava, onde é esse lugar? O lugar é o Jardim do Éden. Deus, Ele tem vontade de trazer o homem de novo no Jardim do Éden. E Ele vai levar. Ele vai trazer o homem de novo no Jardim do Éden. Uma vez eu lendo um livro, Cavalos de Fogo, de um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, e ele falou uma coisa interessante. Esse livro foi em 1988, e ele falou que ele viu crianças brincando no lugar como se fossem anjos. E ele perguntou assim, quem são aquelas crianças? São as crianças que partiram, morreram e estão. E uma das crianças chegou até o anjo e falou assim, nós queríamos brincar no jardim. E o anjo virou para aquela criança e falou assim, ainda vocês não podem brincar no jardim. Ele falou, por que eu não posso brincar no jardim? Porque ainda a noiva não chegou. Em 1988, o anjo falou assim, daqui a pouquinho a noiva vai chegar. O apóstolo Paulo, ele diz aos Tessalonicenses, ele estava muito preocupado com aqueles que morrem, que tinham morrido, né? E ele diz o seguinte,
para que eles não ficassem preocupados com aqueles que morreram, que dormiram no Senhor. Porque a qualquer momento o anjo poderia dar ordem, o Deus poderia dar ordem ao seu anjo e ele tocar a trombeta. E os mortos ressuscitariam primeiro e nós que estamos vivos nos encontraríamos com ele nos ares. E eu quero falar para vocês, a qualquer momento isso pode acontecer. A qualquer momento isso pode acontecer agora. A Bíblia fala que quando muitos estavam, né, se dando em casamento, estavam em festa, hoje, né, ontem já começou, né, a festa da carne, mas nós estamos aqui na festa do Espírito Santo, né, nós estamos aqui nos enchendo do Espírito Santo, e a Bíblia fala que Jesus pode voltar num tempo desse. A Bíblia fala que Jesus pode retornar num tempo desse. Aonde nós estamos aqui, que coisa maravilhosa vai ser se Jesus retornar e você subir até os céus. E quando eu estava procurando, orando ao Senhor, pedindo um texto para ministrar sobre o Espírito Santo, ministrar sobre intimidade com o Espírito Santo, porque, e o Espírito Santo falou comigo, irmãos, eu só quero ter intimidade com quem eu amo. Intimidade, muitas das vezes a gente pensa que é só eu e a pessoa quando eu quero. Não. Intimidade é quando eu tenho desejo de estar com essa pessoa. Intimidade é quando eu tenho desejo de estar perto dela. Não é simplesmente quando eu preciso de uma chave. Não é simplesmente quando eu preciso de um carro, quando eu preciso de uma casa, mas é simplesmente todo momento. É acordar querendo adorar Jesus, é levantar, é andar querendo adorar o Senhor Jesus. Eu quero te falar o seguinte, irmãos, está nascendo um povo, está nascendo uma geração, e essa geração é vocês, dos verdadeiros adoradores. Essa geração somos nós, que estamos aqui agora tirando o primeiro momento deste retiro. Podíamos estar lá, podíamos estar no campo, mas estamos tirando esse primeiro momento do retiro, falando sobre intimidade e sendo cheio do Espírito Santo. Deus olha do céu e olha para você e fala o seguinte: eu amo esse povo. Foi por isso que eu enviei meu filho, foi para isso que eu enviei meu filho. Aonde muitos não estão dando atenção para Deus, aonde muitos não estão querendo a presença de Deus, você está aqui hoje para ser cheio do Espírito Santo. Você está aqui hoje sendo preparado para ser cheio do Espírito Santo cada dia mais. Todos aqueles que têm desejo de ser usado por Deus de uma forma sobrenatural precisam ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo. Abra na tua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 2 mesmo, irmãos. Volta lá no capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2, versículo 10. Primeira carta aos Coríntios. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. Capítulo 2, versículo 10. Primeira carta aos Coríntios. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Como é que eu quero que o meu Deus, o meu Pai, me revela coisas profundas, se eu não quero ter uma profundidade com Ele? Como é que eu quero arrancar alguma coisa? Tu já viu o filho? Quando ele quer alguma coisa, quando ela quer alguma coisa, como é que ela chega falando? Como é que ela chega? Ela chega dizendo que te ama, chega dizendo que você é o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo. Você vai mostrar para geral. E muitas das vezes a gente quer algo de Deus, mas não queremos dar, não queremos doar. Muitas das vezes queremos ser usado, queremos ministrar, queremos louvar, e muitas das vezes não queremos doar a nossa vida para Deus. Mas o Espírito Santo, Ele nos traz nesta manhã para você ter uma intimidade. Por isso que Jesus virou e falou assim: quer falar comigo? Fecha a porta do teu quarto.
Sabe quando você fecha a porta, sabe o que é isso? É intimidade, é contato com Deus. Em João capítulo 15, versículo 15, olha só o que diz. Todos aqueles que têm desejo, ou melhor, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamamos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Jesus falou isso para os discípulos. Sabia que Jesus chama Judas de amigo? Jesus, quando está lá prestes a ir para a cruz, ele vira para Judas e fala assim: amigo, o que veio fazer aqui? Sabe por que Jesus fala isso para Judas? Porque ele queria conquistar a amizade dele. Quantas vezes negamos a Jesus? Quantas vezes fomos ao contrário? O que seria negar Jesus? Negar Jesus seria desobedecer ele. É uma forma de você afastar dele. Judas desobedeceu, mas Deus deu uma chance para Judas. Deus chegou para Judas e falou assim: amigo, o que vieste fazer aqui? Jesus não era hipócrita. Quando ele chama Jesus, quando ele chama Judas de amigo, ele está verdadeiramente falando, conquistando a amizade de Judas. E ele diz aqui em João capítulo 15, que o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. O amigo conhece. Isso se chama intimidade. Olha só, o Espírito Santo, ele te leva para a dimensão da cura. Nesta dimensão, somos completamente sarados e também levamos cura para as outras pessoas. Quantas pessoas precisam ser curadas nesse tempo? Né? Tem um mal aí chamado mal da ansiedade, né? Síndrome do pânico, depressão, aquelas coisas todas. Quantas pessoas precisam ser curadas? Muitas das vezes, né, a gente fala de cura, não é uma enfermidade. Muitas das vezes a cura que eu estou falando é a cura interior, é a cura de dentro para fora. Porque não adianta Deus curar somente a aparência, não adianta Deus sarar somente a tua aparência, o teu exterior. O que Deus falou para Jessé, para Samuel, quando passou os filhos de Jessé, né, foi lá fazer a escolha do homem que ia reinar Israel, e Samuel virou e falou assim: ah, é esse? E Deus falou: não é. Ah, é aquele? Deus falou: não é. Ah, é esse? Deus falou: não é. E o que acontece? Deus virou para Samuel e falou o seguinte: eu não vejo o que está por fora, mas eu vejo o que está por dentro. Eu não curo o que está por fora, eu curo também o que está por fora, mas curo principalmente o que está por dentro. Sabe por quê? Quando você é curado interiormente, irmãos, você passa por uma provação diferente. Sabe disso? Quando você é curado interiormente, você passa por uma situação difícil diferente. Sadraque, Mesaque e Abednego, você se lembra, Sadraque, Mesaque e Abednego? O que Deus fez com eles? Interessante que eles viraram para o rei e falaram assim: o rei, fica tu sabendo de uma coisa. Se o nosso Deus nos livrar, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser nos livrar, Ele vai continuar sendo o nosso Deus também. Sabe o que é isso, irmãos? É quando Deus olha para ti, lá de cima. Sabe quando Deus conhece a gente? É quando você está passando a prova, quando você está passando dificuldade, e Deus olha para você e vê o teu caráter, como você vai suportar esse fogo, como você vai suportar esse calor. Tem feito muito calor, muita gente reclamando, mas Deus olha para você e fala assim: vou ver como é que meu filho, como é que minha filha vai suportar esse calor. Vou ver como é que meu filho, como é que a minha filha vai suportar esta prova. Quantas vezes a gente ouve pessoas falarem assim: eu estou sentindo tão frio, estou me sentindo tão longe da presença de Deus, parece que Deus está longe. Uma vez eu vi o pastor Marcos Ricardo falando sobre isso, e uma coisa interessante, ele falava que Deus, Ele se permite que você se sinta, ou melhor, fora da presença dele muitas das vezes. Sabe para quê? Para ver como você vai agir